Ora, seja bem-vindo à edição do Think Tank desta semana. Como sabe, o Think Tank é um programa semanal de análise política e económica, análise económica e política, assim é que é, e conta com três personagens: o Mohamed, que sou o moderador, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Esta semana, por questões de logística, tivemos de antecipar o programa para segunda-feira. E o que é que nós temos para si hoje? Olha, vamos tentar perceber como é que se pode evitar os problemas que culminam com a falência de bancos. Bem, mas como isso, apesar de tudo, pode ser impossível de tratar, se ela ocorrer, se essa falência ocorrer, então a pergunta que tenho de colocar a seguir é: como é que se pode resolver um banco sem nós termos todo o charivari, perdoe-me a expressão, que nós tivemos ou que estamos a ter em relação ao novo banco? Em segundo lugar, dar um salto à cena política para perceber se a realização da festa do Avante pelo PCP e a insistência nos termos em que foi feita foi ou não um erro político deste partido. Joaquim Aguiar, quer começar? A seguir como é que se pode resolver um banco sem nós termos todo o charivari? Alguém está aí com o som ligado e, portanto, nós estamos aqui com o feedback resultante, aliás, do delay que nós temos na emissão. Joaquim. Bom, em relação à história dos bancos em Portugal, eu penso só conseguiremos interpretar se partirmos do sistema político e não do sistema bancário. Porque aquilo que os bancos fazem é aquilo que o discurso político permite que eles façam. Quando há um discurso político centrado na estabilidade, no progresso, na normalidade, é evidente que as operações bancárias são feitas dentro desse enquadramento. E tudo depende da qualidade dos pedidos de crédito que são apresentados aos bancos. Se essa qualidade for fraca, mas os bancos tiverem a segurança de que o poder político lhes assegura a estabilidade, então é normal que essas operações sejam consideradas operações correntes, sem particular análise de risco. Quando o poder político se apercebe que é isto que está a acontecer, mas continua com o mesmo discurso da normalidade, perdeu a capacidade de intervir, perdeu a capacidade de ser regulador. E a partir daí, digamos, a escalada é impossível de evitar, porque cada um dos bancos faz as operações que são idênticas à que os outros bancos que estão no mercado também estão a fazer. Ora, onde está verdadeiramente a responsabilidade? Está no poder político e não nos gestores bancários. Agora, isso significa que os gestores bancários não são suscetíveis de serem avaliados? Claro que são. E devem ser substituídos quando são encontradas provas de que foram cometidos erros de avaliação por interesse próprio. Agora, se não é possível demonstrar esse interesse próprio, então é todo o sistema que tem que ser criticado. E por sistema entenda-se a relação entre o poder político e o sistema bancário. Porque não é possível que quem exerce o poder político não se aperceba do que está a acontecer. E é isso que eu chamo, digamos, o síndrome da fuga. Toda a gente quer fugir às responsabilidades, incluindo fugir do poder quando o exercício dessas responsabilidades se torna impossível. Joaquim, posso lhe colocar uma questão? Não estaremos perante uma visão demasiado romântica do exercício da atividade bancária? Porque o Joaquim dizia assim: bom, depende tudo da qualidade dos pedidos de crédito.
a que eu juntaria também, e julgo que o Joaquim estará de acordo, depois depende da qualidade da análise de risco na própria instituição. Ora, mas se fosse só isto, nós não tínhamos tantos bancos com problemas como tivemos nos últimos 10 anos e seguramente não teríamos bancos a ir à falência. Porque queria dizer que, apesar de tudo, havia alguma seriedade na forma como se analisa o risco das instituições. Ora, não foi isto que aconteceu. Mas por isso é que eu insisto na responsabilidade do sistema político. Porque é o sistema político que cria o ambiente em que essas decisões bancárias são tomadas. Porque se o sistema político não criasse esse ambiente de permissibilidade, de normalidade, de garantia de continuidade, então os gestores bancários teriam mais cuidado na avaliação do risco. Porque verdadeiramente quem tem de analisar o risco é o próprio sistema político. Mas como o sistema político precisa de cativar eleitores, esconde as dificuldades, até que elas se tornam incontornáveis. Ó Joaquim, mas deixe-me continuar a ser chato. Provavelmente quem está a ver o programa nesta altura, assim como eu, deve estar a fazer uma pergunta inevitável, que é: mas porquê é que vocês estão a insistir no risco político? Ou seja, porquê é que estão a insistir nessa tecla quando nós devíamos ter era bancos geridos apenas por critérios técnicos e não juízo político envolvido neste processo? Porque foi o risco político que destruiu o capital, que depois obriga ao endividamento das empresas, do Estado e dos próprios bancos. Porque, no fundo, quem é que compra a dívida do Estado? São os próprios bancos. E é por isso que, quando o Estado vende a sua dívida, sabe o que está a fazer. Está a criar imparidades em todo o sistema bancário. Porque a imparidade resulta de uma avaliação errada do valor do ativo e, de facto, quando se olha para a dívida portuguesa, a primeira coisa que se tem que concluir é que é uma imparidade segura. Bom, então, se é uma imparidade, porquê é que os bancos compram, Joaquim? Não percebi. Se é uma imparidade, porquê é que os bancos a compram? Porque são aconselhados pelo poder político a fazê-lo. Mas isso é que está mal, não é? Porque o juízo Não, do não é Conselho de questão. Administração e de quem analisa o risco é assim: aquilo é tóxico, eu não vou comprar. Vamos lá ver o que é o poder do Estado. O Estado tem um poder que é específico do Estado, que mais ninguém tem, que é o poder extrativo, através da tributação, de recursos na sociedade para aquilo que precisar. Quando o Sim. Estado emite dívida, de facto, quem serve de garantia, quem é o colateral dessa dívida, é a sociedade. Não é o Estado, é a sociedade. O Estado não tem recursos, vai buscar à sociedade porque tem o poder para o fazer. Ora, quem é gestor bancário também sabe isto. Também sabe que a dívida do Estado tem como garantia a sociedade. Portanto, o erro na avaliação significa apenas que é a sociedade que vai ter de pagar. Quando agora se diz são os contribuintes que pagam, pois são, porque são os contribuintes que estão lá para dar os recursos ao Estado. Mas no caso do novo banco, no caso do Espírito Santo, é porque existe num sistema que é regulado pelo Estado, que na prática a responsabilidade dessa entidade bancária é uma responsabilidade do Estado. Ora, como o Estado não tem recursos, isto significa que é uma responsabilidade do contribuinte. É a sociedade que vai ter de pagar. Vai ter de pagar como? Com os recursos futuros. De que é que dependem os recursos futuros? Do crescimento económico. Por isso é que os erros de política económica, quando geram excesso de dívida, significam sempre erros da política de crescimento. Porque vai ser mais difícil crescer quando há um peso de dívida muito significativo.
Joaquim, antes de continuar, deixa-me só passar ao Jorge para ouvir o que é que ele tem a dizer sobre isto. Jorge, tu és de uma empresa que também faz auditoria, não é? Portanto, eu a ti coloco-te a questão de uma forma mais geral do que coloco ao Joaquim, porque tu tens, obviamente, uma relação profissional com este tipo de casos. Sim, vamos lá ver. Eu talvez, quando tu decidiste que o tema que eram os bancos, eu pensei que provavelmente não era só um think tank, teríamos que fazer vários think tanks. Mas não precisamos é de tanto tempo, desde a crise de 2008 até 2020, para perceber, ou pelo menos tentarmos perceber o que é que se passou nos sistemas bancários do mundo e na Europa. E, obviamente, por razões profissionais, não poderei comentar nenhum caso em particular, mas gostei em dar uma visão pessoal do que é que. Jorge, para as pessoas que estão a ver e que não entendem o que nós estamos a dizer, deixa-me tornar isto bem claro. O Jorge tem uma ligação profissional à Deloitte, que foi a empresa que fez a auditoria ao novo banco. E, portanto, o que está aqui a dizer é que não pode comentar estes casos, não só porque também pertence à empresa, mas porque existe sigilo bancário em relação à auditoria que foi feita. Jorge, podes continuar. Bom, vamos perceber e tentando seguir um pouco o raciocínio do Joaquim. Os sistemas bancários têm sempre uma ligação muito forte em relação ao poder soberano. Isto porquê? Porque as poupanças internas e as poupanças externas são-lhes dadas, são os depositários das poupanças, quer dos portugueses, quer da poupança externa que conseguem captar. E, portanto, grande parte da atividade, ou seja, do fluxo de investimento de uma economia, é feita com recurso ao crédito bancário. Portanto, uma pergunta que nós temos que fazer é: e os bancos emprestam com base em que critérios? Os bancos emprestam com base em inúmeros critérios, obviamente fazendo o que Joaquim estava a seguir, que é importante perceber, vão atrás do modelo de incentivos da sociedade, onde parece que a sociedade vai ter, diria, que assumir alguns riscos. E como em tudo na vida, há riscos bons, há riscos médios e há riscos maus. Mas só o tempo é que pode determinar quais são os riscos que estão associados a crédito individual e, se quisermos, a carteiras relativamente alargadas. Vamos olhar para o sistema, se calhar ver o que é que se passou, por exemplo, na Irlanda e o que é que se passou no caso grego ou no caso espanhol. O caso espanhol, percebemos que há um pedido de ajuda que a Espanha faz para refinanciar os bancos espanhóis que tinham entrado também tinham entrado num grau de dificuldade elevado com a crise. Portanto, uma injeção de capital significativa do Estado em todo o sistema bancário, portanto, capitalizou, mas fez disparar a dívida, o déficit orçamental da Irlanda, e no caso irlandês, no caso grego, houve os bancos, basicamente desapareceram os bancos privados e ficaram bancos nacionalizados. Portanto, há sempre e isso é importante que as pessoas percebam, essa é a parte que eu acho que é mais crítica, para nós aqui no Think Tank explicarmos. A maior parte dos capitais que estão na posse dos bancos não são dos acionistas dos bancos, são dos seus depositantes, são dos obrigacionistas. Para, de forma simplificada, diria, para cada 100 euros que estão, ou para cada 90 euros que estão depositados num banco, 10, e, portanto, são 100 euros que esse banco pode emprestar à economia. Portanto, o banco empresta 100 euros e diria que 10 são dos acionistas e 90 são dos depositantes. São depositantes. Agora, as pessoas têm que perceber que quando uma economia privada, e quando digo uma economia privada, quando uma economia como um todo tem uma desvalorização significativa, então temos que ver afinal quem é que perde. As pessoas também percebem que se eu emprestei, fiz um crédito de 100 euros, se esse crédito se desvalorizar para 90 euros,
de acordo com as regras, os primeiros a perder são os acionistas, que perdem os seus 10 que lá tinham, mas se por acaso chegar à altura, se em vez de ser 90 passar a 80, os depositantes também teriam que perder 10. De risco numa sociedade gera um problema sempre a nível bancário. E Sim. por isso é que os políticos têm dificuldade em aceitar que os bancos sejam entregues pura e simplesmente às regras de mercado. Porquê? Porque entregues às regras de mercado significa que há obrigacionistas, há depositantes que podem vir a não receber o dinheiro que lá depositaram ou que emprestaram ao banco. Portanto, essa é uma situação sempre presente quando nós estamos a analisar o sistema bancário. E, portanto, ao sabermos isto, temos que, e vou tentar responder à tua questão em concreto, talvez com um exemplo muito simples. Vamos imaginar que os bancos emprestavam transporte com combustíveis fósseis. Nós estamos com alguma dificuldade em ouvir-te, às vezes que há cortes. Vou-te pedir para recomeçar o exercício de raciocínio em relação a este caso concreto que estavas a falar. Pronto. Vamos admitir que os bancos decidem fazer a sua maior parte dos empréstimos a empresas transportadoras. Essas empresas transportadoras têm um grande consumo de combustíveis fósseis. Vou dar um exemplo. E de repente o Estado regula e diz não há mais combustíveis fósseis, tem que ser tudo elétrico. De repente o Estado o que fez foi retirou valor àquelas empresas, porque aqueles investimentos que as empresas tinham feito na sua infraestrutura de transporte não tem valor nenhum. Então aqui a pergunta que se faz é, mas afinal, de quem é a responsabilidade? É do político. E podemos dizer que ela está sempre numa sociedade dividida, porque pode haver banqueiros que são mais conservadores, banqueiros menos conservadores, mas não é, vamos lá ver, não é indiferente os incentivos que a sociedade tem. Se nós nos lembrarmos na crise de 2010, 2011, com a entrada da Troika, o primeiro grande problema que os bancos tiveram foi a perda de valor da dívida pública, ou seja, as poupanças dos portugueses foram canalizadas pelos bancos para emprestar ao Estado dinheiro para o Estado fazer as suas obras. Depois, obviamente, também pagavam aos privados. E, portanto, estás a falar esse especialmente das PPPs, Jorge, para as pessoas perceberem. Não, estamos a falar, sim, das PPPs. Okay. Não. O que eu estou a dizer é, não é PPPs. É o que o Estado foi pedir dinheiro. Ou despesa de investimento do Estado. Não, o Estado foi pedir dinheiro para ou, no fundo, despesas de investimento, ou para fazer os pagamentos que achava que eram relevantes para a sociedade naquela altura. Okay. Sendo ou não despesa de investimento. E, portanto, tem que perceber isso. Depois, foi acumulando déficits ao longo do tempo. O que é que significa acumular déficits? Significa que todos os anos o Estado faltava-lhe dinheiro relativamente à despesa que fazia, comparativamente aos impostos que cobrava. E o que é que fez? Então, voltou a pedir dinheiro ao sistema bancário. Isso, se nós recordarmos, esse foi o primeiro sinal de que nós estávamos com um problema muito sério no sistema bancário. Portanto, isto são os assuntos, diria, de natureza estrutural de um sistema bancário. E é importante que as pessoas percebam que não há possibilidade nenhuma de uma economia bancário, primeiro, que seja saudável, tenha capacidade de assumir de novo risco na economia. Isso é muito importante, porque uma sociedade que tem baixos crescimentos, que significa que é uma sociedade que não está a investir nos setores que fazem crescimentos significativos e, portanto, vamos ter que sempre ter bancos sólidos e preparados para assumir risco. Jorge, mas então deixa-me colocar-te uma questão. Se tu olhares para o sistema bancário português neste momento, os bancos dizem que têm capital suficiente para
emprestar, mas não emprestam. E não emprestam precisamente porque tu, ao contrário do que, aliás, ao contrário não, o que tu dizias há bocado, termos um tecido económico forte para poder emprestar e gerar confiança quando se empresta, é aquilo que os bancos não encontram e por isso é que não emprestam. Mas esse escrutínio, mas, Camilo, essa é a parte boa da. Nós tivemos uma parte muito boa de uma crise, não é? Mas vamos ver, a parte boa da crise é que os bancos se aperceberam que relativamente à economia como um todo têm que realmente fazer escrutínio do que a quem vão emprestar, porque muitas vezes o Estado, vamos lá ver, cria um modelo de incentivos para se emprestar a certos setores, vamos imaginar à construção, à hotelaria, ao que foi o boom, às questões relacionadas com as infraestruturas e progresso social, às escolas, às autoestradas, aos portos, mas de repente aquilo pode não ter a rentabilidade esperada, o investimento pode não pagar. Vamos tirar de parte o que é considerado empréstimos que foram feitos com origem fraudulenta ou criminosa, porque isso não é explicável do ponto de vista da economia. Ou seja, pode ser explicável do ponto de vista é que quais são os. O que tu queres dizer é que pode ser explicado, pode ser explicado segundo. Jorge, estamos com quebras na tua intervenção e quebras cada vez mais sérias. Estava a dizer, o que tu estavas a dizer é que esses critérios, em alguns casos, podem ser interpretados à luz das regras criminais, não é? O que tu estavas a analisar é uma situação diferente, que é o juízo que foi feito por esta pessoa que analisou o risco foi bem feito ou mal feito, é uma situação diferente. O Joaquim deve-se lembrar de uma história no grupo onde trabalhava que tinha a construção naval e tinha a reparação naval e tinha o transporte de passageiros de mercadoria para as ex-colónias e de repente ficámos sem colónias. E, portanto, quem tinha emprestado o dinheiro a essas entidades, de repente, os bancos viram-se numa situação complexa. O que nós queremos dizer é que cuidado, porque as perdas que os bancos. O crédito da habitação é muito importante que haja emprego estável e salários cada vez mais crescentes, ou pelo menos salários que cresçam de acordo com a inflação. Ora, se isso não acontecer, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um problema no crédito que os bancos fizeram para a compra de casa própria. E, portanto, a pergunta é, mas afinal, quem é que tem o risco? E essa é que é a parte central de toda esta conversa, Camilo. O risco é da sociedade. Não há possibilidade nenhuma, quando as pessoas dizem, mas lá vamos nós pagar para os bancos, não é bem assim. Nós fizemos poupanças porque não quisemos investir. Se alguém quiser pegar nas suas poupanças e ganhar dinheiro, tem que ela própria investir. E, portanto, corre o risco dela própria investir mal. Então, o que é que nós fazemos? Ela faça esse escrutínio. Mas essa pessoa não pode dizer que não está a assumir risco no seu país. Sim, mas então, eu pondo-me agora no lugar das pessoas que estão a ver o programa, o que nós estamos a dizer às pessoas... Há uma hipótese de não correrem risco no sistema bancário. Há outra hipótese. Então... É investir no mercado de capitais na Bolsa. Pois, mas também aí corre o risco de perder, não é? Não, mas é que aí não há nada, aí é que não há nada que os proteja. Porque aí não há fundo nenhum que cubra perdas de empresas cotadas em Bolsa. Sim. Não há fundo de garantia de depósitos para garantir pelo menos 100 mil euros de investimentos. Jorge, mas o que tu estás a dizer às pessoas é uma coisa notável. E é uma coisa que não é normal. É que normalmente nem os políticos dizem isso às pessoas, nem os jornalistas, que é, atenção, quando há um problema com o banco é o risco da sociedade. Porque a gente está sempre a dizer, não, a culpa é daquele, a responsabilidade é daquele. Nunca ninguém diz, é um risco e é uma responsabilidade da sociedade como um todo. E isso é uma novidade que estás a dar aos portugueses. Não, vamos lá ver. Os portugueses penso que já perceberam que quando uma economia entra em crise séria, que os bancos sofrem da mesma forma. Poderão sofrer uns pior que outros,
porque se protegeram mais ou protegeram menos, mas em geral, se estivermos a falar num problema de um sistema económico, que foi o nosso caso, foi o caso da crise europeia, vamos lá ver. Há aqui coisas que nós nos esquecemos. Isto começa em 2008 com a senhora Merkel a dizer que era um problema do outro lado do Atlântico. Passado pouco tempo passou para a Europa e de repente ficámos todos inundados com um problema muito sério. Portanto, eu diria que é preciso ter alguma serenidade, alguma tranquilidade quando Deixa-me responsabilidades que se queira fazer a nível do sistema político torna isto tudo muito mais complexo. Porquê? Porque o sistema político quer se recusar a fazer uma autoavaliação sobre Mas era aí que eu aquilo que queria chegar. aconteceu. Era aí que eu queria chegar. Ó Joaquim, é isto que nós estamos a ver no caso do novo banco, não é? Porque nós estamos a assistir aos partidos em geral, cada um deles a sacudirem a água do capote e a tentarem dizer isso não é comigo. Nós temos o governo que assinou o contrato de venda do novo banco em 2017, que queria conclusões diferentes em relação à auditoria. Temos o Bloco de Esquerda que queria conclusão diferente da auditoria. E o mesmo do PSD e de outros partidos. Ou seja, nós temos aqui uma divergência entre aquilo que são os factos e aquilo que cada partido quer contar como história daquilo que se passou. O que significa que estamos com uma imparidade política. Vendem-nos uma história de sucesso quando não podem deixar de saber que essa história de sucesso está cheia de buracos. Não há exemplo mais interessante recente do que sabermos que aquele que assinou a venda do novo banco é hoje o responsável pela regulação do sistema bancário. Portanto, recebeu todos os relatórios, recebeu todas as informações e tem agora a responsabilidade de trabalhar com isso. Portanto, ele fez a cama em que se vai deitar. Dizia-se em tempos que havia fugas de sendeiro. Agora também há as fugas de centeno. Isto é, ele foge no exato momento em que sabe que a pedra vai cair. De quem é a responsabilidade disso? Nossa, dos eleitores. Porque são os eleitores que legitimam esse modo de fazer política. Neste momento, ainda discutimos histórias do passado. Ninguém quer estar a discutir agora as histórias do futuro, que é um tema... Quais são as histórias do futuro, Joaquim? É um tema particularmente interessante do Padre António Vieira. A história do futuro é o que é que vai acontecer depois desta situação extraordinária que é a economia paralisada, a sociedade paralisada e não haver sequer a percepção de quando é que este estado extraordinário vai terminar. Pelo meio, temos eleições na América, temos eleições em Portugal e ninguém sabe, quando estiver a votar, em que é que vota, porque ninguém tem a percepção do que é que vai ser o futuro. A única coisa que nós podemos saber é que esta crise não é comparável com nada do que conhecemos do passado. Isso significa que vamos ter que inventar a resposta. Mas o que é que estão a fazer os responsáveis políticos? Se olharmos para a América, estão a radicalizar cada vez mais as suas posições, fragmentando a sociedade. Se olharmos para a Europa, aquilo que vai acontecer agora que precisávamos a sério da União Europeia é uma crescente fragmentação no interior da Europa. Vamos ter, nos primeiros 6 meses do próximo ano, a presidência europeia da responsabilidade de Portugal. Como é que vai estar Portugal para poder usar a sua presidência europeia para resolver as questões europeias e as questões portuguesas? Ninguém está a querer discutir isso.
O que se está a querer discutir é quando é que há espectadores para os jogos de futebol. Ora, isto mostra que se as sociedades se comportam assim, é natural que o poder político procure utilizar a estratégia da fuga em lugar de utilizar a estratégia do poder. Porque há coisas que só o Estado pode fazer. Porque só o Estado tem acesso aos recursos que a sociedade pode oferecer. Nenhuma entidade privada pode obrigar os cidadãos a pagar impostos a seu favor. Mas o Estado pode fazer isso. Por isso é que o Estado tem a responsabilidade única de responder pelo modo como utiliza esses recursos. Hoje o que se discute é se o partido A ou o partido B vão ou não aprovar o orçamento. Mas ninguém pergunta que orçamento vai haver. Pois. Para fazer o quê? Para distribuir ou para competir? Mas se é para competir, é na escala portuguesa, de um mercado exíguo, ou é na escala europeia? Ora, essas são as decisões que deviam estar a ser trabalhadas agora. Mas o que nós estamos a querer Também do, Jorge, diz. Tu estás a entrar com alguns cortes, Jorge, mas diz. não sei o que é que se passa, mas eu gostava de pegar nas palavras do Joaquim para também ainda ilustrar um bocadinho melhor a questão dos sistemas bancários. Nós vamos agora receber da Europa, admitindo no cenário menos favorável, 45 mil milhões. Esses 45 mil milhões vão ser postos na economia portuguesa e vão ser acompanhados de decisões dos bancos também de emprestarem às empresas que o Estado decidiu fazer ou subvenções ou dar-lhes uma ajuda. Agora, ninguém tem a certeza de que essas empresas que vão ser agora objeto de financiamento para o tal plano de recuperação da economia possa vir a ter recíproca entre o político entre o soberano político e os bancos, porque o falhanço de uns e de outros gera sempre um problema adicional na sociedade. Não é por acaso que as economias mais envolvidas, que têm um mercado de capital diretamente das empresas, em que a pressão sobre os sistemas bancários é mais limitada. Não é o caso das economias, quer portuguesa, por exemplo, espanhola ou grega, em que há uma grande bancarização, se quisermos, do financiamento da economia. E isso tudo é muito importante. E, portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado para percebermos que o risco, como eu costumo dizer, pôr o totobola à segunda-feira é sempre fácil. Nós, quando estamos a pensar em assumir risco, ou seja, longos. Um exemplo mais que as pessoas percebem rapidamente, quando um banco faz um empréstimo, por exemplo, a 25 anos a uma pessoa, está implicitamente a apostar na capacidade dessa pessoa ter rendimento a 25 anos. Portanto, está a correr um risco. Essa pessoa pode perder o emprego, pode-lhe acontecer várias coisas e, portanto, esse risco tem que ser sempre medido. Obviamente que é distribuído por todos, mas temos que perceber que não é possível, com fórmulas matemáticas, concluir rapidamente o que é um bom ou mau risco à partida. Há risco que tem que ser assumido. Podemos ser mais conservadores, menos arrojados, mas esse risco tem que ser assumido de forma muito evidente. É que ele pode mesmo ocorrer. E por isso é que é importante que os bancos façam o... Mas sabes, ficaste outra vez sem som. Tenho aqui. Bom, eu já percebi que o problema não é a tua ligação à internet. Isto é um problema que está ligado à própria aplicação. Provavelmente está com excesso de tráfego. Ó Joaquim, deixe-me voltar a si para mudarmos um bocado de tema.
deixámos a banca de lado, já percebemos que é um assunto cada vez mais tóxico, ficámos a saber hoje, e é bom que as pessoas não se esqueçam deste ponto fundamental da nossa conversa, que é, quando há problemas com um banco, o risco é sempre toda a sociedade, acabámos de aprender isso, mas deixe-me ir à parte política. Nós, no fim de semana, Natália, está aqui a Natália a dizer que quando o Jorge falha tem muitas falhas. Olha, é verdade, mas o problema não é nosso, isto é uma questão da própria aplicação, nós pedimos, a única coisa que podemos fazer é pedir desculpa. Mas dizia eu, Joaquim, neste fim de semana assistimos à materialização de uma teimosia de um evento do Partido Comunista Português, a Festa do Avante. Nos termos em que ocorreu, as semanas imediatamente anteriores, e aquilo que nós vimos como reação das pessoas da sociedade, inclusive gente da própria cintura industrial de Lisboa, que normalmente tem alguma simpatia pelo PCP, como aconteceu no Seixal, acha que isto foi um erro político para ser do PCP? Bom, para responder a essa pergunta, vou fazer a ponte com o tema anterior, porque eu comecei a trabalhar em 1970 e aí ainda vi capital. A partir de 1974 até hoje, só tenho visto dívida, nunca mais vi capital. Portanto, vivo num sistema capitalista onde tudo é dívida e o que tenho gerido é dívida. Olha, vou pôr isso para título, desde 1974 que só vê dívida e não capital. Pode continuar, Joaquim. Não, é que isso é útil para percebermos o Partido Comunista. Porque o Partido Comunista, que luta contra o capital, tem vindo, também desde 74, a ser surpreendido com o facto de não haver capital, só há dívida. Ora, quem está treinado para lutar contra o capital tem muita dificuldade em usar as mesmas técnicas para lutar contra a dívida. E ainda hoje não conseguiu perceber como é que se derrota o capitalismo, porque o capitalismo continua mesmo quando não há capital e só há dívida. Neste caso, o Partido Comunista, para defender os seus direitos e para poder continuar a afirmar a sua vontade de intervenção, usou um instrumento que já não é capital, só é dívida. Usou um instrumento que mais parecia um funeral do que uma festa. Porque, de facto, de festa aquilo não teve nada, pelo menos pelo que eu vi na televisão. E, portanto, em lugar de ter sido uma manifestação de força, foi uma manifestação defensiva de fragilidade. Pior, porque podia ter usado a sua vontade de respeitar a ciência, mesmo que fosse a ciência soviética, e podia ter usado esse argumento para dizer: eu posso fazer a festa, eu estou autorizado a fazer a festa, mas não faço. Mas não faço. Ou faço uma festa simbólica, como está a ser, pelo menos, a parte da campanha do Partido Democrata nos Estados Unidos. Fazer manifestações simbólicas, mesmo depois de ter conquistado o direito de fazer a manifestação como no passado. Ora, esta capacidade de adaptação significaria que o Partido Comunista percebeu que há uma mudança radical no campo das possibilidades políticas e que o que se pode fazer daqui para a frente não é a continuidade com o que vem do passado. Mas o que se verifica no Partido Comunista é que está a ser incapaz de mudar. Podia aprender alguma coisa com o que aconteceu na União Soviética e, de facto, depois da sua dissolução, conseguiu fazer emergir um dirigente, Vladimir Putin, que utiliza a arma mais sofisticada
do ponto de vista de destruição política, que é conseguir utilizar um presidente de um país adversário para que esse presidente destrua esse país internamente. Isto é mais importante do que a bomba de neutrões. Lembram-se que a bomba de neutrões permitia substituir as armas nucleares porque destruía as pessoas, mas deixava os equipamentos. O presidente Putin, ao apoiar ativamente o presidente Trump, conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que é difundiu uma onda destruidora na sociedade americana que deixa ficar os equipamentos, mas destrói o sistema político. Ora bom, o Partido Comunista Português não teve essa capacidade de inovação. Podia ter agora criado condições para fazer uma crítica do capitalismo em lugar de se colocar numa posição defensiva para fazer uma manifestação que não foi uma manifestação de força, mas foi uma manifestação de influência. Joaquim, uma pergunta que se impõe, depois do que nós vimos na Quinta da Atalaia, desde sexta-feira a domingo. Estas manifestações de pessoas do Seixal, por exemplo, que decidiram fechar os seus estabelecimentos, que fizeram uma marcha contra a realização da festa. Isto são sinais que devem preocupar o PCP. É que nós nunca vimos isto numa zona controlada pelo PCP. Sim, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isto preocupa o Partido Comunista. Só que o Partido Comunista não conseguiu resistir à tentação de mostrar a sua capacidade de influência. Ele consegue influenciar o poder político ao ponto de ser autorizado a fazer uma manifestação que não podia deixar de saber que não era nem acolhida pelas suas populações, nem justificável em termos de responsabilidade política. Agora, não esqueçamos uma particularidade do Partido Comunista. Nunca quis estar em oposição ao Presidente da República, qualquer que ele fosse, por uma razão muito simples. Era uma precaução defensiva. Para que não houvesse nenhuma pressão de forças contra o PCP, então é preciso ter uma relação de influência, é preciso ter alguém que proteja o PCP. E, na lógica das instituições portuguesas, esse alguém é o Presidente da República. Não esqueçamos o que se passou no 25 de novembro de 75. De facto, a intervenção do Melantunes, quando vai à televisão dizer que o Partido Comunista é indispensável para a democracia portuguesa, isso foi uma proteção em relação ao Partido Comunista. Hoje, essa memória continua a existir, mas para que essa memória tenha efeito na sociedade, precisa de conquistar as autorizações. O que eu esperei é que, apesar disso, uma vez conquistada a autorização, voluntariamente o Partido Comunista desistisse de fazer esse simulacro de festa. Fez a festa e a imagem que transmitiu, apesar da encenação com a distribuição das pessoas por aquele enorme espaço, a imagem que transmitiu foi uma imagem de fraqueza e de tristeza. Agora, quer isto dizer que o Partido Comunista perdeu influência na sociedade portuguesa? Não, o Partido Comunista continua a ter influência nas instituições. Em relação à sociedade, cada vez terá menos votos, mas isso já não tem nada a ver com
a sua capacidade de intervenção, tem a ver com a sua incapacidade de inovação. Não trouxe nada de novo e o que mostrou não está ajustado à nova situação que existe na sociedade portuguesa e que existe nas sociedades europeias e que existe em muitos outros pontos do mundo nesta altura. Deixa-me ir ao Jorge. Jorge, qual é a tua leitura sobre as consequências políticas da festa do Avante e da forma como ela decorreu? Camilo, se nós recordarmos no think tank passado, quando tu colocaste essa questão, eu referi que achava que o Partido Comunista ia ter uma mensagem política e precisava deste momento para o fazer. Jorge, estamos a assistir a mais uma falha de som que de cada vez que tu falas. Se eu fosse de teorias da conspiração, diria que alguém está a bloquear ou está a condicionar o discurso do Jorge Mourão. Jorge, vamos lá mais uma vez. Não me condiciona porque considero um cidadão livre. O que eu estava a dizer é que nós, quando no think tank passado, falávamos sobre o que era importante para o Partido Comunista ter uma mensagem política para o país. E eu julgo que o fizeram nesta festa do Avante, porque de alguma forma demonstrou que está preparado para voltar a negociar o governo da geringonça, provavelmente num formato que pode ser mais ou menos formal, mas é um pouco indiferente. Seria que foi a grande mensagem que o Partido Comunista deu. Isso significa duas coisas, Camilo. Significa que o próprio Bloco de Esquerda fica numa situação mais difícil, é verdade, porque vai obrigar a grande parte da despesa do caderno reivindicativo mais violento, provavelmente vai ter que ser feito pelo Bloco, porque o PC disse mais ou menos ao que vinha, e portanto eu julgo que é uma movimentação tática que me pareceu acertada. O que o Joaquim, o que é que também surgiu desta festa do Avante? Desta festa do Avante, quando começámos a ver um conjunto de pessoas e a sociedade a dividir-se, quem era a favor da festa do Avante e quem era contra, a verdade é que revelou que a sociedade ainda não percebeu bem ou não se encontrou com o Partido Comunista. Ou seja, temos pessoas que têm um saudosismo do comunismo porque o comunismo foi oprimido no Estado Novo, foi silenciado, mas essas mesmas pessoas são incapazes de reconhecer que o Partido Comunista continua a defender regimes que eles próprios não gostariam. Tem uma diferença em relação ao Partido Comunista. Eu, quando estava a ler hoje, penso que era o Pacheco Pereira no Público, penso que é hoje ou ontem, já não me recordo, ele próprio demonstrava essa ambivalência, em que parece que ninguém percebe o fenómeno do Partido Comunista, ninguém percebe porque é que o Partido é criado, mas também era bom relembrar que aquele eleitorado que fez o Partido Comunista ter alguma dimensão, nós temos que nos lembrar que no caso das eleições para a Constituinte, e o Joaquim deve se lembrar, a montanha pariu um rato, o país parecia que era todo comunista nas eleições, mas depois, quando chegou à altura do voto secreto e confidencial, nada disso revelou. Agora, continua a ser verdade mesmo, esta verdade mantém-se quase que inalterável. Continua a ter uma certa expressão junto às instituições do poder e próximas do poder, mas depois, na prática, o eleitorado comunista não varia muito. Agora, o que vai ser mais... o que é mais frustrante, se quisermos, nesta
Ou seja, nós pensamos numa Mas democracia que tem que ter alternativas. Desculpa. não estava a dizer que estavas com corte, mas falando na sociedade em geral, nas alternativas. Que tem que ter alternativas mais ou menos moderadas. O partido de Charneira, que é o PS, como diz o Joaquim, está a ficar refém de partidos que eles próprios estão a radicalizar. Portanto, esta falta de, vamos lá ver, de uma ideia mais, diria, mais central para o país e menos de caderno reivindicativo de ideologias passadistas ou de ideologias vanguardistas como a do Bloco, que este problema se põe à sociedade. A sociedade tem que optar por movimentos um pouco mais claros, quer à esquerda, quer à direita, mas um deles é a Europa, Ó Jorge, deixa-me só, porque há aqui um. outro deles. Jorge, deixa-me só voltar a uma questão que aqui um ouvinte, um espectador me está a colocar, que é, quando tu há bocado dizias que o PCP mostrou ao que vem, ou quase mostrou ao que vem, estás a querer dizer que o PCP vai chegar a acordo com o governo para o orçamento e que a função da oposição vai ficar nas mãos do Bloco de Esquerda, é isso? Claramente. Bom, nós estamos com 50 minutos, que é normalmente o tempo de duração do programa. Já percebemos que estamos aqui com dificuldades cada vez maiores quando o Jorge fala. Ó Joaquim, gostava de fechar este programa colocando uma questão completamente diferente. Nós estamos a assistir a um Presidente da República que, nas últimas semanas, tem feito algumas coisas que contrariam aquilo que a geringonça parece defender. Isto é só fogo de vista para o Presidente da República não perder aquilo que é o eleitorado conservador que estava um bocado chateado com ele nos últimos meses? Bom, eu não me quero ainda pronunciar sobre eleições presidenciais, que me parece que ainda estamos numa fase de volta de aquecimento e não propriamente de posições que nos digam o que é que vão ser as campanhas eleitorais. Mas há uma coisa que vai ser manifesta nesta campanha presidencial. É que, acontecendo em cima de uma descontinuidade, isto é, em cima de uma mudança radical do campo de possibilidades, não vai ser possível continuar o discurso que vem do passado. Porque é preciso responder rapidamente ao novo quadro de referência, sem o que vamos assistir a uma radicalização na sociedade portuguesa comparável com o que está a acontecer na sociedade americana. Isto é, quando se perdem os referenciais da orientação, no caso dos Estados Unidos, deixa de ser a potência hegemónica no mundo e internamente divide-se em confrontos raciais. Duas coisas que eram impensáveis uma década atrás, também na política europeia, vão aparecer novas formas de radicalismo, sobretudo naqueles casos em que as forças políticas tradicionais deixam de conseguir responder aos novos problemas que vão aparecer. E, portanto, as questões que se resolveram no passado voltam a ficar todas em aberto e é preciso ter resposta rápida para essas novas questões. A eleição presidencial vai acontecer em cima do abismo, em cima da fratura que esta crise vai provocar. Até agora, nós continuamos a ter as despesas do passado, mas não temos as receitas do passado. Respondemos a essa dívida que está a ser criada com os apoios europeus.
Mas toda a Europa vai ter o mesmo problema. Vai ter despesas que continuam, que estão contratualizadas. Não são só os salários, são as rendas, são os juros. Essas despesas contratualizadas não correspondem às receitas que estavam previstas quando se contraíram, quando se fizeram esses contratos dos quais derivam essas despesas. Aquilo que eu há pouco chamava a imparidade política entre o que são as responsabilidades do passado e o que são as receitas no presente, esta disparidade vai provocar um tipo de crise que é completamente diferente. Sim. Deixa-me ouvir agora, Jorge, a ver se conseguimos que ele tenha som. Para terminar, é uma crise que não tem culpados. Somos todos Qual é que é a pergunta? de ter. Não, já vou a ti, Jorge, já vou a ti. Joaquim, termine, por favor. Somos todos culpados de ter querido continuar aquilo que já rompeu à nossa frente. Ok. Jorge, para fechar, se conseguisse ter som, esta questão sobre o Presidente da República, nas últimas semanas, ele fez umas leis, e tem estado aqui a dizer umas coisinhas, por exemplo, pronunciou-se contra a festa do Avante e por aí adiante. Ou seja, vemos Marcelo a contrariar aquilo que era a paz e os anjos que havia entre ele e a geringonça. Isto é fogo de vista só para ele recuperar a parte do eleitorado de direita que estava chateada com ele? Pode ser, mas eu julgo que o presidente Marcelo tem uma relação muito afetiva com o povo português. O Joaquim há uns anos dizia que tinham descoberto o nome para um maço de tabaco que era... E o presidente Marcelo tem essa característica de ser um português suave, não é tão estridente como a Ana Gomes, nem tão estridente como o André Ventura. Portanto, vai ser um português suave no meio de uma certa barulheira, se quisermos, política. Agora, do ponto de vista substancial, eu estava-me a referir às personalidades, portanto são pessoas diferentes. Do ponto de vista político, o professor Marcelo é muito hábil e percebeu que estava, de alguma forma, porque o professor Marcelo, tendo vindo da área da direita, e se quisermos do centro-direita, é dos poucos em que a imprensa, que esteve sempre muito mais alinhada à esquerda, é dos poucos presidentes que tem o apoio da imprensa de esquerda. É uma coisa muito rara. Cavaco Silva não foi assim. Cavaco Silva foi um presidente eleito contra, se quisermos, as elites da opinião pública, da opinião publicada. E, portanto, e por isso é que é uma pessoa, tem que ir tomando decisões para que também dê sinais nesse sentido que estás a dizer. Mas o problema maior, e eu acho que aí o Joaquim tem toda a razão, é que não é nada agradável ser Presidente da República, Primeiro-Ministro, eu diria empresário ou banqueiro nesta crise. Ou seja, o que nós vamos ter pela frente é uma crise que vai revelar, no fundo, verdadeiras capacidades de liderança ou verdadeiros desastres do ponto de vista político-económico. Uma das duas terá que aparecer, ou então vamos naquela onda portuguesa que, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Deixei de ouvir, Camilo, estás sem som. Estou a dizer, agora não é sem som, é mesmo, nós estamos com problemas aqui na aplicação hoje, não percebo porquê. Estava a dizer, quero agradecer às pessoas e peço desculpa pelos problemas de sono que nós já tivemos hoje. É-nos totalmente alheio e não tem a ver com a internet, posso garantir, nem com a largura de banda. Acho que 1.100 pessoas estavam em direto há bocadinho, ou 1.200 pessoas eu quero agradecer e quero pedir a estas pessoas e as outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Eu, Joaquim e o Jorge voltaremos na próxima semana e já agora um alerta. Eu tinha dito hoje de manhã que em princípio iríamos ter o Mel Talks esta semana, ainda não sabemos, eu irei confirmar isso amanhã, depois de acertar os pormenores com o Jorge Marrão. Para o final, fica os meus votos renovados de agradecimento, lembrando que eu estarei aqui amanhã às 8 da manhã para lhe atazanar a juízo, e já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui
não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, Jorge, obrigado, Joaquim, e até à próxima semana.